Então existem os que vão aceitar e os que vão combater. Então Paulo diz aqui que ele não é como muitos, ou seja, ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos apóstolos. Está dizendo, nós não somos como eles, que são falsificadores da palavra de Deus, que andam aí pregando aquilo que agrada as pessoas. Mas não. Paulo diz, eu prego na sinceridade do Evangelho. Como se o próprio Deus estivesse falando. E eu prego na presença de Deus, para agradar a Deus e não aos homens. E prego de maneira que eu mesmo não seja achado em falta diante também das pessoas. Então aquele que prega deve ser também um exemplo para aqueles que ouvem. Nós vamos agora ao nosso questionário, onde nós passaremos aí pelos detalhes da nossa lição. Vamos então à nossa primeira pergunta dentro do texto áudio para completar. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então Paulo está louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque sempre nas lutas ele triunfava, ou seja, vencia, porque Cristo não perde nenhuma luta. E ele manifestava em todo lugar que ia pregar o cheiro de Cristo, ou seja, o conhecimento da salvação em Cristo, sempre através de Cristo. Depois, número 2, a verdade prática para completar. A glória do ministério cristão está na simplicidade e sinceridade com que se prega o Evangelho, e na salvação e edificação dos fiéis. O ministério cristão, a função do ministério cristão, então, é levar a palavra com simplicidade, de maneira que as pessoas entendam, sendo que essa pessoa que leva a palavra também deve ser a pessoa que vive na simplicidade, sendo exemplo. E sempre na sinceridade, ou seja, o testemunho da própria vida daquele que prega, e sendo sincero, não mentindo, não falsificando a palavra de Deus, falando o que está na palavra. Não para agradar homens, mas sempre para agradar a Deus. E, vindo a salvação através da pregação da legítima palavra de Deus, então, essas pessoas deverão ser ensinadas, deverão ser edificadas para que cresçam e se desenvolvam, se tornem também ministros da palavra de Deus. Depois, dentro da introdução, número 3, o que Paulo faz agora a partir do versículo 12, após render graças a Deus pela libertação divina que tivera na Ásia. Capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11. Paulo faz agora então uma defesa de sua conduta aos irmãos de Corinto. Então Paulo agora, ele se defende moralmente diante da igreja de Corinto. É o mesmo que Samuel fez no final do seu ministério, dizendo: de quem eu roubei? Acuse-me aí, o que foi que eu fiz? Assim também Paulo está agora diante dos coríntios, mostrando realmente, vamos dizer assim, mostrando a sua cara, mostrando quem ele era realmente, e diz para eles: vocês sabem que eu sou. Eu estou dizendo, mas apenas dizendo que vocês já sabem. Eu estive entre vocês e preguei o evangelho entre vocês. Acusem-me, digam aí de quem eu roubei, digam aí que eu recebi dinheiro da igreja, diga aí que vocês me enriqueceram, diga aí que eu vivia bem, tranquilo, só no bem bom, diga-me aí que eu ensinei alguma coisa errada para vocês. Porque se vocês são salvos, se vocês receberam o Espírito Santo, isso comprova de que eu preguei a verdade, ensinei a verdade, e o resultado está aí. Vocês estão salvos. E a minha vida diante de vocês, eu posso abrir aí como um livro aberto. Vocês me conhecem, sabem do meu testemunho, da moral, da maneira que eu vivi entre vocês. Número 4. Por que Paulo foi acusado por alguns dos coríntios de não haver cumprido com a sua palavra? Então, porque Paulo precisou mudar seu roteiro de viagem. As acusações contra ele tinham por objetivo arruinar sua credibilidade perante a igreja coríntia. O apóstolo estava ciente de que havia pessoas sinceras e amorosas que o reconheciam e estavam seguras de sua sinceridade no trato com a igreja. Então agora existia ali também uma acusação dizendo que Paulo disse que ia
visitá-los e não foi. Mas Paulo explica nessa carta que, devido a esses problemas com os falsos mestres, se ele passasse por ali, ia ser uma tremenda briga, discussão, né? Porque haveria um choque, um atrito muito grande entre ele e os falsos mestres que estavam falando mal dele. Então, para não haver isso, ele preferiu prorrogar essa passagem por ali, deixar a visita para mais tarde. Não é que ele deixou propositalmente, que fez um compromisso e não cumpriu, né? Seria como um pregador famoso, ele marcar uma pregação no lugar e de repente ele não ir. E aí a pessoa fala, mas ele não veio porque é um moleque, porque não tem responsabilidade. E às vezes a pessoa não pensa, não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, e às vezes a pessoa adoeceu, ou precisou viajar rapidamente para algum lugar, um parente doente, ou alguém que morreu, né? Prestar auxílio a alguém de repente que pediu ajuda. Então a pessoa não sabe, aí fica falando mal. Assim também aconteceu com Paulo. Disseram, o Paulo não tem palavra, disse que vinha e não veio. Então Paulo explica para eles que não veio, não foi a Corinto, porque era melhor não ir naquele momento, deixar para ir depois. Primeiro ele escreveria, né, explicando direitinho, provando quem era, relembrando para eles quem ele era, mostrando para eles o resultado do seu apostolado. Depois que eles pensassem direitinho, ponderassem, vissem que ele não era aquilo que os falsos mestres estavam falando, aí sim estaria na hora dele ir. Que aí ele teria a igreja do seu lado. E não precisaria de tanta discussão. Apenas ele ia mais para poder botar para fora aqueles falsos apóstolos que estavam ali, falsos mestres que estavam ali. Na parte 1 aí nós temos o ministério apostólico de Paulo. Do capítulo 1 aí, do versículo 12 ao versículo 22. Pergunta número 5. Em que estava fundado o ministério apostólico de Paulo? Então, na confiabilidade, a garantia do ministério, e na força da sua consciência e na autenticidade ministerial. 3 coisas aí podiam comprovar o ministério apostólico de Paulo. Era um ministério confiável. Então não tinha dúvida, não causava dúvida nas pessoas. Mas é um ministério que tinha comprovação com resultados, almas que se convertiam. Também era um ministério de uma pessoa que sofria por esse ministério, que dava vida por esse ministério. E também eles podiam ver que Paulo não enriquecia com esse ministério, mas o que ele visava era a salvação das pessoas. Então era um ministério confiável. Depois, a força da consciência, porque Paulo pregava como se estivesse diante de Deus, vendo Deus ali, em comunhão com Deus. Não é inventando história, não é mudando a palavra de acordo com os ouvintes, mas ele tinha uma consciência pura diante de Deus, que estava falando a verdade, pregando a palavra de Deus, e vivia de maneira dessa palavra, conforme esta palavra. E em terceiro lugar, era um ministério autenticado por Deus. Como é que Deus autentica, carimba, né, esse ministério de Paulo? Como se fosse um documento, um carimbo embaixo da assinatura. Deus comprovava através de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Esse é o legítimo ministério. Tem poucos ministérios assim, mas existem, e nós devemos ver que existem, e nós não falarmos mal, combatermos, mas devemos nos converter realmente ao evangelho legítimo e procurarmos em cada um dos nossos ministérios, nós procurarmos também ter a autenticação de Deus, porque sem sinais, sem milagres, sem prodígios, esse ministério não foi aprovado por Deus. Não pense que esses ministérios que aparecem por aí, de pessoas que crescem em cima de
falar mal de pastor, que crescem em cima de dar gritinhos, que crescem em cima de piadinhas, ministérios que crescem devido a pessoas que falam mal dos bons costumes da igreja. Não pense que esses ministérios estão sendo autenticados por Deus. Os sinais não acontecem. É só conversa. Não tem a autenticidade, não tem o carimbo de Deus.